Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre um tema que eu considero muito importante, principalmente para mim. Eu cheguei a rir muito quando eu vi esse tema me foi destinado, porque os temas são distribuídos por vários trabalhadores, por vários palestrantes da casa, e quando chegou na minha mão, eu tive que rir, porque eu falei, não é possível. Como eles conhecem a gente, né? Como a espiritualidade conhece a gente e como ela me encaminhou o tema mais apropriado, né? Porque quando eu fui estudando para fazer a palestra, eu constatei que eu fazia tudo ao contrário do que ele recomendava. O tema é a irritação. Não tem cara mais irritado no mundo do que eu, mas eu luto muito contra isso. Eu sou sempre aquele que chama-se o fio desencapado, sabe? Aquele que pode dar choque a qualquer momento. Então, eu faço um trabalho diário, tenho me esforçado muito e o tema foi bem apropriado para mim, né? Então vamos lá, nós vamos fazer várias considerações e eu trouxe vários resumos aqui, né? Várias mensagens, tanto do Emmanuel quanto da Joana de Ângeles, falando sobre esse tema, né? Vamos lá. A irritabilidade, ela consiste na reação exagerada a estímulos do ambiente e uma baixa tolerância a incômodos. Então, como consequência da irritabilidade, temos um baixo controle dos impulsos e descontrole emocional. A pessoa tende a reagir de forma exagerada a estímulos que outras pessoas conseguem administrar bem. Então, o que acontece? Determinada situação que irrita muito uma pessoa, para outra tem a menor importância, ela lida bem com aquela dificuldade. Então a irritabilidade é justamente isso, é uma desproporção entre o estímulo e a irritação, é aquele efeito que produz na psique da pessoa que se irrita. Então, com a irritabilidade é um desgaste pessoal e uma sensação de intolerância que a pessoa, por pouca coisa, ela pode explodir. Você tem até medo, né, de chegar perto da pessoa, porque você muitas vezes não sabe a reação que ela vai ter a determinado tipo de comportamento, a determinado tipo de conduta. Então, quando a irritabilidade não está associada a um acontecimento determinado, quando ela se torna uma constante na vida, porque quando ela ainda está associada a um determinado comportamento, a um determinado evento, ainda vai lá. Mas ela chega num ponto em que a pessoa passa a se tornar irritada 24 horas por dia. Então, nessa hora, é a hora de refletir sobre o assunto e, se for o caso, até procurar ajuda profissional, porque é muito sério. Imagine a pessoa passar 24 horas por dia irritada. Então, existe a irritabilidade que é consequência de situações médicas e de situação de abstinência de substância química, aquele que é tabagista quando tenta parar de fumar, ou então quando por algum motivo fica sem fumar durante um determinado intervalo de tempo. Essa ausência dessa substância causa irritabilidade nele. A ausência de álcool para aquele que usa o álcool, né? Reação a medicamentos, a famosa TPM das mulheres também, que é um desequilíbrio químico, produz uma irritabilidade muito grande. Distúrbio de sono causa irritabilidade. A pessoa que tem uma noite mal dormida, normalmente no dia seguinte ela está irritável. Problemas de tireoide, problemas de fadiga, problemas de ansiedade, depressão. Por trás da irritação, chegou através de várias pesquisas que sempre existe um grau de frustração por trás da irritabilidade, sempre. E por que a gente se irrita? A gente se irrita porque a gente é incapaz de controlar determinada pessoa em determinada situação. Esse é o motivo básico da irritação. É normal até, inclusive, ter momentos de irritação. Não é incomum e não é anormal. O anormal é quando isso se torna patológico, quando a pessoa passa para aquele estado constante de irritação. E tudo a irrita. E por trás de uma irritação constante, muitas vezes, além dessa frustração, existe uma depressão encoberta também. Estudos psicológicos chegaram a essa conclusão. Então, quando a irritação vai se tornando crônica, quando vai se tornando um estado natural, permanente, tudo nos incomoda, perdemos a calma com grande facilidade por qualquer coisa,
quando ela não está vinculada, direcionada a uma determinada situação, a uma conduta de determinada pessoa, ela se torna constante, permanente, um estado permanente, é hora de procurar ajuda. E como é que o irritadiço se manifesta? Normalmente atitudes clássicas, né? Ele está sempre gritando com todo mundo, ele está sempre tenso, ele está sempre inquieto, ele tem sempre a mão um comentário ou autodepreciativo e um comentário para depreciar os demais, ele está sempre armado, ele está distribuindo dardos para todo lado. E chegou-se à conclusão que quando essa irritação se torna constante, que a pessoa ela está mais irritada consigo mesma do que com o mundo. Chegou-se, né, através de estudos, que a criatura, na realidade, nesse estado de irritação permanente, ela criou uma inimizade interna com ela mesma. Muitas vezes ela elegeu parâmetros de conduta para ela, e como ela não consegue cumprir de alguma maneira aqueles parâmetros de conduta que ela elegeu para ela, ela se irrita profundamente com ela mesma, ela vira o maior inimigo dela mesma, e isso é inconsciente, a pessoa inconscientemente ela passa a avaliar a si mesma com base nesses parâmetros, e aí ela se reprova e se culpa. A pessoa, como eu disse, ela decide se tornar o maior inimigo dela mesma. E é difícil descobrir isso sem o auxílio de uma terapia, de um tratamento. E por que a pessoa age dessa forma, de forma inconsciente assim? Aí a gente pode se perguntar: por que são tão válidas as razões que levam a manter-se irritado? Aí tem alguns conselhos, né, que a espiritualidade dá pra gente, e a psicologia também. Esqueça as demais pessoas. Não esquecer de auxiliar, mas eu digo, a gente convive com família, a gente convive com pessoas no trabalho, a gente convive com os trabalhadores da casa espírita, a gente convive em vários grupos sociais da nossa vida, a gente está inserido em vários grupos sociais. Então, a gente tem que parar de se esquecer das pessoas no sentido de parar de achar de como elas se devem comportar em determinados assuntos. Porque a gente tende, é do ser humano isso, a gente tende a medir quem está do lado da gente pela nossa regra. Então, você tem um determinado comportamento em relação a um assunto qualquer, e você inconscientemente ou conscientemente, você espera que as pessoas ajam naquela situação como você agiria. Só que as pessoas não necessariamente vão agir naquela situação como você agiria. E aí, se você começar a se preocupar com isso, fatalmente você vai se irritar. Cada pessoa é um universo à parte, foi criado numa família, é um espírito que teve uma trajetória de N encarnações, tem determinadas experiências, tem qualidades, tem vícios, tem qualidades que a gente ainda não tem vícios que a gente não tem mais. Cada pessoa é um universo à parte. Então paremos de querer que as pessoas se comportem como a gente acha que elas devem se comportar, porque a gente você não consegue controlar o que as pessoas devem pensar e como é que elas devem fazer. Não consegue, você não consegue fazer isso nem com um filho, imagine com as pessoas, com os colegas, com os amigos. Então, na realidade, isso acaba se tornando uma desculpa para a gente expressar a nossa irritação. Então, a pessoa tem a ideia do dever ser, como é que deve ser a vida dela, ela não consegue se ajustar, e faz com que isso faz com que ela se sinta muito mal. E passa a se julgar severamente, se culpa e se atormenta. Então, aquele irritadiço, ele tem um problema, e ele tem que aprender a resolver isso. Existe também uma causa espiritual que está muito associado à irritabilidade. Todos nós, antes de encarnarmos nessa vida atual, ou nas vidas anteriores, nós temos um planejamento reencarnatório. Então, os mentores lá da gente, aqueles que são os fiadores da nossa encarnação, eles se reúnem muitas vezes com a gente e verificam todas aquelas qualidades que a gente ainda não tem e aquele monte de vícios que a gente ainda tem, e fazem um planejamento para você ir desbastando esses vícios e para ir adquirindo qualidades durante a sua trajetória. Aí, normalmente, esse planejamento
é um planejamento geral, né? Porque durante a vida é o nosso livre-arbítrio, né? Nos assuntos de natureza moral é o nosso livre-arbítrio que vai decidir, mas é um planejamento geral em que existe um gênero de provas, um gênero de expiações, as provas para ver se nós aprendemos e as expiações para pagar as dívidas que a gente já fez. Então existe esse planejamento e muitas vezes inconscientemente a gente vê que a gente não está conseguindo cumprir esse planejamento como deveria ser, e aí a pessoa se irrita com ela própria de forma inconsciente, ou então se irrita também porque muitas vezes a gente tem vícios, comportamentos de séculos, e é muito difícil numa encarnação você se ver livre desses comportamentos viciosos, e muitas vezes existe um sentimento de frustração que a pessoa inconscientemente gostaria de reincidir nesse tipo de comportamento, e aí ela entra num conflito interior, e aí ela começa a se irritar com ela mesma, porque ela gostaria de ter uma vida mais colorida, uma vida mais em consonância com esses antigos vícios, e muitas vezes, pelo fato dela ter assumido aquele compromisso de procurar não reincidir, ela passa a achar a vida dela sem graça. Isso tudo de forma inconsciente, e aí ela se irrita. É lá no fundo do espírito isso. Então, o que acontece? É um fenômeno muito sutil da vida mental e emocional, porque enreda o doente no sofrimento sem que ele possa entender de imediato as razões causais profundas que estão nos estados interiores de desagrado e conformação com as provas da existência. Agora, então, é hora de enfrentarmos o problema e esse estado de coisas, e aqui entra o Espiritismo com várias lições. Muitas pessoas dizem que tem determinado comportamento por conta do seu temperamento, atribuem tudo ao comportamento dela, aquele comportamento colérico. Não, é porque o meu temperamento. Elas atribuem ao corpo físico o comportamento que elas têm. Existe um conceito abordado por Hahnemann, que é o pai da homeopatia, no Livro dos Espíritos. Eu vou até ver aqui o capítulo direitinho, em que existem as pessoas ditas com um organismo linfático, que são as pessoas ditas mais calmas, e as pessoas com um organismo bilioso, porque diz que quanto mais bilis a bilis da digestão, né, do fígado, diz que quanto mais bilis o fígado secreta, mais nervosa é a pessoa. Então diz que existem as pessoas biliosas e as pessoas linfáticas. Então muitas pessoas querem atribuir o seu comportamento colérico ao fato de ter o organismo bilioso. Só que isso é uma grande bobagem, porque o organismo não influi no comportamento de ninguém. O que influi no comportamento das pessoas é o espírito. O espírito calmo pode vir num corpo bilioso, que ele vai continuar sendo calmo, e um espírito feroz pode vir num corpo dito linfático, que ele vai continuar sendo feroz. Não tem nada a ver, eles estão trocando o efeito pela causa, não é isso que determina. Então, Hahnemann fala aqui, né? É no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10. Ele fala assim, eu vou tomar a liberdade de ler um pedaço da mensagem aqui. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Então ele continua aqui: o corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado fisicamente, o homem que tem um corpo deformado fisicamente, não pode tornar-se direito, não tem como o corpo dele ficar direito se ele for deformado fisicamente, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. É aqui que falta, né? É a dita vontade firme, é o querer
Querer é poder, sabe? Mas não é fácil. E ter a vontade firme, porque todos nós seremos ajudados pela espiritualidade, pelo nosso anjo guardião, sempre, pelas orações que a gente fizer a Deus, todos seremos ajudados, mas tem que querer. Com relação à irritação e à cólera, temos ainda no capítulo 9, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, um item denominado a cólera, em que consta: até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, ou seja, bobagem, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todo deve curvar-se. O que ele está dizendo com isso? Mesmo que inconscientemente, a gente, ainda em virtude do orgulho que temos arraigado dentro de nós, a gente se julga melhor que os outros, mesmo que inconscientemente. E a gente tem bem a noção disso quando você está numa fila de supermercado. Às vezes você está louco de pressa, você está numa fila de supermercado, aí a velhinha lá na tua frente abre a bolsa, aí vai tirar o cartão, aí vai tirar as moedas e você... Por que isso? Por que a gente se irrita? Porque mesmo inconscientemente a gente não se conforma de estar ali, a gente se acha melhor, mesmo de forma inconsciente. Você fala, não, mas eu não penso assim. Não, conscientemente acho que não mais, mas inconscientemente a gente acha que a gente merece uma deferência. Onde já se viu ficar aqui esperando? Onde já se viu você você vai para o trabalho de manhã muitas vezes, aí você pega o carro, aquele condicionamento infernal na sua frente. A pessoa se irrita, porque ela acha que ela não tem, como se aquelas outras pessoas que estão naqueles outros carros não tivessem o mesmo direito de estar nas ruas como ela. Não quer passar por isso? Sai mais cedo. Mas as pessoas se irritam. Por quê? Porque se acham melhores que as outras. Como eu vou passar por isso? O orgulho que temos, mesmo inconscientemente, leva-nos a julgarmos mais do que somos e, portanto, merecedores de tratamento diferenciado. O orgulho vos leva a julgar mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na findura do espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. Isso aqui é a mensagem dos espíritos, não sou eu que estou dizendo, não, estou só repetindo. Nos irritamos então, como eu disse, por estar numa fila cheia de carro, numa fila de supermercado. Provavelmente esse orgulho todo vem de quantas encarnações lá para trás? Quantas encarnações em que a gente efetivamente, muitas vezes, em posições de mando, dizem que o uso do castigo deixa a boca torta, né? E deixa mesmo. Quantas encarnações incidindo nesse tipo de erro? Não vai ser de um dia para outro que vai sair. Então a gente tem que ter em mente que dentro da gente convivem várias pessoas. Todas aquelas pessoas que nós somos, elas convivem juntas. Todas com as suas tendências, com as suas manias. Então é só com o passar do tempo, com o exercício, com a força de vontade, com o treinamento, com a vigilância, com a oração e com a vigilância, que a gente vai conseguindo. E é aos poucos, não existe milagre. Ninguém fica bonzinho numa encarnação. São muitas e muitas e muitas. Então é muito importante que façamos um autoexame mental para que possamos mudar essa postura de irritação. Algumas providências que podemos tomar. Recuemos nas atitudes agressivas. Sabe quando você vai fazer bobagem, você a todo preço recua porque, mas é certo, o arrependimento é certo. Uma palavra mal colocada depois que você solta, que você abriu a boca e jogou no espaço, não tem volta. Às vezes para consertar depois, e você vai se arrepender, mas não tenha dúvida. Se identificar o cansaço como gerador da irritação, muda de atividades, altera programas. Não absorva tudo aquilo que abraças. Faça menos, mas com mais qualidade. Não queira abraçar o mundo com as pernas. Aprenda a repartir labores e confianças. Se gosta de um amigo,
Não construa prevenções contra os outros. Não eleja uns afeiçoados com destaque em detrimento de outros. Seja humilde e se apegue na luz da oração. A humildade te fortalecerá muito a paz íntima, e o hábito da oração, com o poder divino, lhe dará forças capazes de vencer essa fraqueza cruel. Isso aqui é um orar e vigiar. Vigia os pensamentos, vigia as ações e ora. Principalmente na hora que você sente que vai perder as estribeiras. Ora, que o socorro vem na hora. Vem mesmo. Você sente que vai se aborrecer, vai perder as estribeiras. Ora. Ora que o socorro vem. Portanto, crie o hábito de opor-se a essa ferrenha perseguição da irritabilidade, amando e refugiando-se no Divino Mestre Jesus, se utilizando dos seus ensinamentos. Tem alguns apontamentos aqui de Joana de Ângeles sobre o tema, que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Olha o que Joana fala, uma das obras dela. A irritabilidade é espinho cravado nas carnes da emoção que deve ser extirpado. Espinho. Quanto mais permanece, pior é o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras ou perniciosas. A pessoa irritável não necessita de motivos para o mau humor, a insatisfação. E é verdade mesmo. Gera-os com facilidade, por conduzir-lhes os germes nos sentimentos agressivos e amargurados. Face intratável e exala o morbo que lhe caracteriza a conduta. Agrada-se quando desagrada, ou seja, o prazer da criatura é desagradar. Alegra-se quando se desforça em quem defronta. Se desforça é quando reage, a uma suposta agressão, mesmo que este nada lhe tenha feito de mal. É sempre infeliz por prazer. Vence a irritação ou do contrário será por elas destruído. Joana de Ângeles. Tem outro texto também da Joana sobre isso, que eu acho que compensa a gente. Ela fala assim: vigia as nascentes do coração, de onde nascem o bem e o mal proceder, conforme acentua a narração evangélica. Disciplina os teus impulsos e direciona bem os teus sentimentos, a fim de que não venhas a tornar-se irado, gerando dificuldades no meio em que vives. Concede aos demais o direito de serem conforme o conseguem e não de acordo com as tuas imposições nem sempre devidas. É aquilo que eu falei anteriormente. Não queira impor teu comportamento aos demais. Não espere que essas outras pessoas tenham o comportamento que você tem. Considera que as tuas dificuldades não são diferentes daqueles que aturdem outros corações e outros comportamentos. Não tomes como medida de procedimento para o teu próximo os teus atos. Olha aqui de novo. Quase sempre arbitrários e tiranizantes. Da mesma forma que não te permites dirigir por outrem, não pretendas impor-te aos outros. Tudo aquilo que a gente repetiu. Viver e deixar viver. Tem outra mensagem aqui da Joana, bem interessante, para a gente ver como é grave isso. Ela tem um artigo denominado, no livro Receita de Paz, um artigo denominado Câncer Moral. Olha o que ela fala. Isso aqui vale a pena também a gente ver, para ver o quanto é grave isso. É muito mais grave do que a gente possa imaginar. Porque a gente acha que isso aí produz só um mal-estar, passageiro. Não é só o mal-estar que produz. Ela diz assim: câncer moral chama. O mau humor sistemático, vício de comportamento emocional, gera a irritabilidade que desencadeia inúmeros males no indivíduo, em particular e no grupo social onde o mesmo se movimenta em geral. Desconcertando a razão, assula as tendências negativas que devem ser combatidas, fomentando a maledicência e a indisposição de ânimo. Todos aqueles que o alimentam transferem-se de um para o outro estado de desajuste orgânico e psicológico, dando margem à instalação de doenças psicossomáticas de tratamento complexo, como resultados demorados ou nenhum. Todas as criaturas têm o dever de trabalhar pelo próprio progresso intelecto-moral, esforçando-se por vencer as más inclinações. O azedume resulta também da inveja mal disfarçada, quanto do ciúme incontido.
atiça as labaredas destruidoras da desavença, enquanto se compraz na observância da ruína e do desconforto do próximo. Aqui que vem a advertência séria. Muitas formas de cânceres têm sua gênese no comportamento moral insano, nas atitudes mentais agressivas, nas postulações emocionais enfermiças. O mau humor é fator cancerígeno que ora ataca uma larga faixa da sociedade súrdia. Exteriorização do egoísmo doentio aplica-se à inglória tarefa de perseguir os que discordam da sua atitude infeliz, espalhando a inquietação com que se arma de forças para prosseguir na insânia que agasalha. Então ela coloca aqui, entre outras coisas: vigia as nascentes dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, e luta com destemor nas paisagens íntimas contra o mau humor. Policia o verbo, rude e ácido, mantendo a dignidade interior, e poupando-te ao pugilato das ofensas, decorrente do azedume frequente. Não ouvides da gratidão nas tuas crises de indisposição. O amanhã é incerto. Aquele a quem hoje magoas será a porta onde buscará apoio amanhã. Conquista o título de pacífico ou faze-te pacificador. Todo agressor torna-se antipático e asfixia-se na psicosfera mormífica que produz. O Evangelho é lição de otimismo, sem limite, e o Espiritismo, que o atualiza para o homem contemporâneo, convida a transformação moral contínua, sem termo, em prol da identificação interior do adepto que se ele candidata ao ministério. Então, você está vendo a Joana colocando como o mau humor e irritação constante por causa de câncer. Então, um negócio sério, gente. Não imagine você arrumar uma doença desse porte por conta de irritação, de azedume frequente. Acho que não vale a pena, né? Emmanuel, no livro Calma, pela psicografia de Chico Xavier, tem um texto denominado Tópicos de Irritação e outro denominado Azedume e Irritação. Vamos ver aqui o texto de Emmanuel, pequenininho. Ele coloca assim: se a irritação já te faz um hábito, pensa nas desvantagens dela, para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Ora, pedindo a providência, a força precisa, a fim de que te resguardes na tolerância. Imagine o azedume como sendo um espinheiro magnético. Olha o que ele coloca: arremessando raios de energia destruidoras em todas as direções. Diz que a pessoa que tem o azedume é como se ela tivesse um espinheiro magnético, estirando espinho para todos os lados. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo um murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraivecer-se é um predisponente a moléstias de trato difícil. Emmanuel falando. Condenação não edifica. Ainda que o coração te mostre ferido, conversa com serenidade e esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodígios. E tem outro texto do Emmanuel, mais ou menos nesse sentido. Azedume e irritação. Alguém terá dito que trazes alguma doença oculta, impedindo-te de sorrir. Mas não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Possivelmente alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas e está a ponto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Certa pessoa contrariou-te, talvez, os projetos e desígnios. Algum prejuízo alcançou-te de inesperado. Recorda, momentos de crise te examinam a capacidade de resistência. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas, cuja significação virás a compreender. Existem perdas que te induzem a mudança de orientação para grandes lucros. Algumas vezes certas relações desaparecem para que outras se destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Haja o que houver, não tranques a face e deixa que o teu sorriso te ajude, ajudando aos outros. Azedume e irritação na essência são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Lembremos ainda da advertência de Jesus. Lembra quando Jesus falava em Mateus capítulo 5, versículo 5? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra.
Então, o que ele quer dizer com isso? A gente sabe que nesses tempos de transição planetária, pelo qual o planeta vem passando, né, de coisa de 2 séculos para cá, e ainda que vai passar por algum tempo, todos aqueles espíritos endurecidos, espíritos ainda que trazem o mal ainda no coração, que estão causando toda essa confusão no planeta, eles estão tendo as últimas oportunidades, né? E dentro de pouco tempo, eles, quando encerrarem a jornada na Terra, que não tiverem condição mais de permanecer aqui, que eles vão ser agentes de desordem, eles serão encaminhados para outro planeta, para um orbe de natureza inferior, onde eles serão agentes de mudança, né? Aqui vai prevalecer os mansos e pacíficos, tanto é que Jesus fala, está aqui a previsão dele: bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E efetivamente é isso que vai ocorrer. Ficarão somente aqui os mansos e pacíficos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 4, Jesus estabeleceu ainda como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E por consequência condenou a violência, a cólera, até mesmo a expressão descortês para com semelhantes. No item 7, no mesmo capítulo, ele estabeleceu: sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Mas há uma caridade ainda mais penosa e consequentemente mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, eu me vejo bem aqui como pessoa irritadiça, pessoa sem paciência. Por que a vida a todo momento me prepara essas ciladas, entre aspas, em que eu sou defrontado com pessoas difíceis, com situações complicadas, justamente para que eu possa treinar a paciência? Já pararam para pensar? Por que a gente muitas vezes se defronta com pessoas difíceis, com pessoas complicadas? Justamente para você desenvolver a paciência. Como é que eu vou desenvolver a paciência se eu só me relacionar com pessoas equilibradas, com pessoas que pensam como eu, com pessoas que vão fazer tudo de acordo com aquilo que eu espero que elas façam, situações que ocorram tudo conforme eu previsto, tudo conforme eu acho que deva ocorrer? Eu vou treinar minha paciência de que jeito? E isso é em relação a qualquer coisa. Isso é em relação a qualquer coisa. Essas pessoas que são colocadas no nosso caminho para treinar a nossa paciência, por exemplo, não só a paciência, que a paciência aqui é um assunto em voga, eles são chamados personal trainer. Você vê essa pessoa como personal trainer da sua paciência. Você não fique bravo com ela está fazendo um favor para você. Você está treinando a sua paciência graças ao comportamento dela. Então essas pessoas, eles são os verdadeiros personal trainers para a gente. Se você tiver contato com as pessoas só que não vão te trazer nenhum tipo de dificuldade, você vai sair da encarnação como entrou, sem fazer progresso nenhum nesse item. Então, as situações, não parece aquela coisa assim, fala assim, mas tem 10 filas no mercado, as 9 estão andando, a minha não anda, que tem 2, 3 velhas na frente, mulher com criança no colo, aí você fala assim, não é possível. Aí você para, mas não é possível. Mas é para você estar naquela fila, né? Para você desenvolver a paciência. Não é para você estar na sua tacada rápida. Parece piada, parece brincadeira, não é. O mundo, sabe aquela história que o mundo conspira? Conspira para aquilo que você precisa. Então, com a irritação, ainda temos que ter em mente, né, além os malefícios que isso produz. O que acontece? O fígado secreta bilis em excesso, que vai para o estômago, dificulta a digestão, envenena o organismo, os músculos e as articulações se tensionam, a pessoa fica aqui duro, travada aqui em cima, chega no final do dia, a pessoa está toda travada aqui em cima. Irritação, né? E isso faz bem? Lógico que não. O sistema nervoso fica comprometido, sistema hormonal, sistema cardiovascular, tudo alterado. E isso sem contar que poluímos a nossa casa mental. Quem daqui
gosta de ter dentro da sua casa, o seu estabelecimento, o seu escritório, um monte de lixo, resto de comida, papel velho jogado, bicho, inseto? Ninguém, né? A gente cuida, né? Para estar tudo sempre asseado, tudo limpo, porque a gente se sente bem. Só que a gente tinha que cuidar mais da nossa casa mental, do que a gente coloca para dentro, porque a gente às vezes coloca tanto lixo. Aí a pessoa acorda, às vezes no final de semana, hoje, segunda-feira, aí liga o rádio, vai sair para trabalhar e liga o rádio. Aí vem aquela assim, final de semana sangrento em Curitiba e região metropolitana, não sei quantos mortos, assassinados, chassi. Aí você vai botando lixo para dentro. Aí você vai botando lixo para dentro. Você vai botando lixo para dentro da tua casa mental. Aí depois que há uns 30 e poucos anos atrás, quando criaram a CNN, né? Aquele negócio de canal de notícias 24 horas por dia, foi a maior tragédia que aconteceu. Como é que vocês mantêm uma TV 24 horas por dia de notícias? Arrumando desgraça no mundo inteiro, né? Aí ele passa a desgraça local, a desgraça do Brasil, a desgraça dos Estados Unidos, da Índia, o dia inteiro. E reproduziram aqui, né? Band News, Globo News, é desgraça 24 horas por dia. E a pessoa, tem gente que fica ali assistindo aquilo e jogando aquilo para dentro. E jogando aquilo para dentro. E por que as pessoas passam desgraça? Porque notícia boa não interessa, né? A pessoa não sintoniza com coisa boa, sintoniza com lixo. E fica botando lixo para dentro da casa mental. Aí você quer se equilibrar, de que jeito? Vai ficar irritado. Aí a pessoa fala, não, esse mundo não tem jeito, né? Esse mundo está perdido. Esse mundo, olha o que a gente vê. Aí a gente, apesar de acontecer o mal ainda em grande escala, mas o bem acontece uma escala infinitamente maior. Só que não aparece, ele só noticia porcaria. Aí você fica desanimado, a pessoa fica deprimida, fica desanimada. Evite ouvir essa bicharada, isso não presta. A pessoa se deprime, a pessoa se irrita, a pessoa perde as esperanças, acha que esse mundo não tem jeito, que isso aqui não tem jeito, é só desgraça, é só isso, é só aquilo. E o que é pior, quando começa com esse tipo de pensamento, sintoniza com os espíritos desencarnados na mesma faixa de frequência. Aí vem todos aqueles que estão desencarnados, que também estão irritadiços, que estão deprimidos, que estão naquela mesma situação. Aí eles começam uma colaboração mútua, para ver quem fica mais maluco. Então, não vale a pena. Então é necessária vigilância, para manter a mente saudável. E outra, dica, procure evitar, não que a pessoa vá ficar uma alienada mental, mas veja as notícias assim com muita parcimônia. Não fique e selecione, né? Selecione o meio onde você vai ouvir isso, porque senão faz muito mal mesmo. Você vai colocar lixo para dentro de você. E outra coisa, veio um mau pensamento, não alimenta. É a maior dica que eu posso dar, não alimenta. Sabe aquela pessoa que muitas vezes, às vezes não faz nem por maldade, tem gente que é viciada em maledicência, é um vício. A pessoa vem falar de um terceiro, não dá trela, não continua, deixa ela falando sozinha, não continua. Vem um mau pensamento, desvia e substitua por um bom. E a hora que a coisa ficar muito feia, prece, entre em prece, que o auxílio vem. Não alimente os maus pensamentos, só vai se deprimir e se irritar. Outra estratégia, eu achei uma estratégia aqui, um registro aqui, um artigo da revista Reformador. Outra estratégia, ao invés de irritarmos, reclamarmos, é agradecermos. Achei bem interessante. Eles colocam assim, um artigo da Reformador. Ele fala assim: quando tudo está bem, tendemos a nos esquecer do agradecimento, mas a misericórdia divina, reconhecendo nossas necessidades, oferece-nos a dor expiação, a dor evolução, a dor auxílio, para que humildemente nos coloquemos diante do Senhor da vida e, em definitivo, consigamos nos libertar do nosso pensamento, nosso passado infeliz, acordando o homem renovado para o mundo de regeneração. Joana de Ângela, psicóloga espiritual que guia o médium Divaldo Franco, alerta que a reclamação é perda de tempo. Realmente, quem reclama está perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na existência. Aquele momento de reclamação não nos leva a resultado efetivo, então poderia ser absolutamente dispensado,
sem que fizesse falta alguma. Não estamos aqui acogitando a avaliação serena e necessária para determinadas situações, ocorrências e circunstâncias que vivenciamos, fruto da nossa iniciativa ou decorrente da ação de terceiros. É importante sim avaliarmos para melhor o que for indispensável à caminhada evolutiva. A reclamação, pelo contrário, não tem propósito útil, apenas uma lamentação que deixa transparecer nosso azedume. Seria melhor que nos silenciássemos, pois o silêncio, na maioria das vezes, se traduz nas melhores das respostas. É como aquela expressão do ditado popular que nos exorta quando não fomos felizes em alguma afirmação: você perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Vamos exercitar o silêncio quando a vontade de reclamar visitar os escaninhos da mente, provocando-nos para ações menos recomendáveis. Reclamar é feio, denota falta de educação e, dependendo de como a atitude é manifestada, ausência de respeito para com o semelhante e, sobretudo, ingratidão para com Deus. Aí ele faz aqui umas recomendações para a gente procurar agradecer todo dia, pelo menos 3 vezes por dia. Agradecer quando você levantar, que você levantou com saúde, um novo dia da sua encarnação. Agradecer ao final do dia, quando estiver na hora do crepúsculo, justamente pelo dia que passou. Agradecer à noite, antes de dormir. Agradecer todas as oportunidades que se colocam na vida. Até aquelas dificuldades que são colocadas na vida, a gente tem que agradecer. Lembra? Era Paulo, né, que falava da graça sempre? Sempre agradeça. Sempre agradeça. Inclusive tem aquela situação, né, que o cidadão disse que perguntou para o pastor uma vez na igreja, que ele foi viajar e disse, sentou no banquinho assim, sentou uma mulher enorme assim do lado dele e foi amassada. Aí disse que ele falou, mas viu, falou para o pastor, mas pastor, como é que eu vou agradecer a situação dela? Ele falou assim, agradeça a Deus que ela não é tua mulher. Você falou assim, já é algum motivo. Então, a reclamação reflete postura de orgulho, ao passo que a gratidão é resultado da atitude humilde. A reclamação nos fecha para a sintonia com o auxílio superior. A gratidão facilita a sinergia com aqueles que aspiram à harmonia e ao equilíbrio dela decorrente. A gratidão é um ato que transparece a divindade existente em cada um de nós. Já a reclamação é de nossa responsabilidade, sobre a qual deveremos prestar as devidas contas no momento em que a lei de causa e efeito nos requisitar para uma entrevista com Deus. Se analisarmos detidamente, chegaremos à conclusão de que a vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Agradecer faz bem à saúde integral do indivíduo, que se sente mais aberto à sintonia com o plano superior da vida, em contato com os amigos espirituais que podem ter o trabalho de inspiração facilitado pelas vias da nossa intuição e a ser colocada gradativamente à disposição do serviço do bem. Você sabia que quando a gente entra nessa vibe de reclamação, de irritação, fica difícil até para o nosso anjo da guarda nos acessar? Ele não consegue, o nosso anjo da guarda que todo mundo tem, nosso espírito guardião, ele tem dificuldade de nos acessar, porque a gente se coloca muito abaixo dele, e aí ele não consegue soprar os bons conselhos no nosso ouvido. E quando a gente agradece, a gente fica mais próximo dele, fica mais fácil de ouvi-lo. Agradecer nos torna felizes, pois aprendemos a enxergar novos horizontes. Os nossos olhos brilham mais, identificando-os com o belo, com o bom e com o útil. Agradecemos pelo bem e pela oportunidade de melhoria, pela prova e pela expiação, pela bênção do trabalho e da libertação. Na vida é recomendável aprendermos a agradecer mais e reclamar menos. Temos aqui mais alguns lembretes para a gente, além da vigilância e da oração, a gente pode prevenir a cólera e a irritação. Alguns conselhos aqui bem básicos. Vamos dormir no mínimo 8 horas por dia, de preferência. Fazer atividade física, sabe que ajuda muito, né? Porque libera endorfina e a gente passa a se sentir melhor. Fazer meditação, meditar, fazer autoanálise. Fazer contato com a natureza sempre que possível. Sempre vá visitar, vá num parque, vai entrar em contato com a natureza, faz muito bem quando a gente entra em contato com a natureza. Visitar jardim, visitar parque, bosque, praia, montanha. E evite aquilo que eu disse, assistir esses problemas jornalísticos alarmantes, esse verdadeiro lixo, né, mental que é despejado aí diariamente.
E procurar, né, sempre fazer uma leitura edificante. Nada como ter sempre um livrinho espírita, o Evangelho, na nossa cabeceira, e para uma leitura diária, uma leitura antes de dormir, uma leitura ao levantar, que faz muito bem. Pode ter certeza. Então, gente, fica aí alguns conselhos e muito cuidado com a dita irritação. Eu posso dizer bem que já fiz muita coisa da qual me arrependi por conta desse estupim curto. E não é uma boa. Sempre seguir aquele conselho que o Chico dava, né? Vai falar bobagem, enche a boca d'água, fica com ela cheia, até passar a vontade de fazer bobagem, de falar bobagem, que é um bom conselho. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pelas reflexões.